Conhece, eu sou Flávio Teixeira. Bom, vou ficar um tempinho aí com vocês às quarta-feira, tendo essa honra e o prazer de poder estar ministrando um pouquinho sobre teologia para os irmãos, né? Eu confesso que eu estou aprendendo, juntamente aprenderei com vocês. Nada sei, mas vamos aí aprendendo, tá bom? Então eu começo aqui rapidinho com algumas perguntas. Seu nome? Tatiana. Clélia. Felipe. Flávia. Xará. E? André. Rafael. O Rafael, que acho que é belo. Só o nome. Alguém aqui já fez algum seminário teológico, alguma conferência? Alguém? Não? Fiz uns básicos, assim, de pouco disso. Sapologia, tipologia, umas coisas assim. O básico legal. Uma semana, sabe? Sim. Mas não chegou a completar o seminário? Não, porque o curso Não. Só sempre aquele assunto, só aquele tema. Eles teve só. Sim, tem. Só? Sim. Aqui, olha, Pega aqui, essa. Beleza. Oi? O nosso seminário aqui também não vai ser um bacharelado. Eu fiquei tanto falando essa semana autocomposição, heterocomposição, arbitragem, que a cabeça está dando bug ainda. A matéria da prova dessa semana foi meio chatinho, o professor é mais chato aí. Glória a Deus. E aí, desculpa. Depois você olha na palma da mão dele. Não, é a resposta. A resposta ficou gravada na palma da mão. Literalmente. Aí não. Olha só, Quero ver na hora da nova. Pegar o certificado. Ele não pegou uma cola antes. Ele botou a cola depois, entendeu? Não tem como você dar uma cola antes só de fazer o quê? mudar de assunto. Por que será, né, gente? Por que será? Bom, como eu estava dizendo, a gente não vai fazer um bacharel, mas a gente vai fazer um básico um pouquinho para lá de médio, né? Vou tentar o máximo possível pegar bastante conhecimento para passar para os irmãos. E aí eu já deixo claro para todos que estão aqui presentes, e para os próximos também eu falarei repetindo, que a aula de teologia é bem diferente de culto, né? Aqui a gente é bem mais racional do que sentimental. Porém, nós somos pentecostais, né? E eu costumo dizer que eu sou pentecostal até na cor, né? Gosto tanto do fogo que eu já estou queimado. Então, se você vir assim um pouquinho meio com as suas, eu posso dizer, seus pensamentos meio reformados, comigo não vai colar muito, né? O que é o pensamento reformado? É a turma assim, mais voltada para batista tradicional, presbiteriano, né? E a gente até apelido de sorveteriano. E aí é meio complicado. Aqui a doutrina vai ser bem voltada mais para o Pentecoste, até porque a igreja tem uma visão pentecostal, então não seria bom trazer uma visão totalmente diferente
do que o imóvel da casa já passa para os moradores desta casa, né? Eu trouxe aqui alguns livros aqui que eu usei e outros materiais já estão aí também na apostila. Se caso os irmãos ficar curiosos de comprar, esses são os livros que eu vou apresentar aqui para os irmãos. Um autor que todos teólogos amam, Ryan Pivo, através da Bíblia, livro por livro. Conhecendo as doutrinas bíblicas, também de Ryan Pivo. Esse aqui é muito bom, mas eu não sei se vocês vão conseguir achar. Ele é bastante antigo. As dispensações analisadas. Excelente livro, excelente livro. Introdução bíblica do pastor Cabral. É da CPAD. Talvez achem, mas a capa bem diferente. Então já dá para perceber pela capa que eu sou crente um pouco velho, né? Eu sou um pouco das antigas. 66 chaves para a Bíblia, então você que vai fazer bibliologia, esse livro aqui seria um excelente. Uma coisa que vocês têm que botar na cabeça: vai fazer teologia, passe a gostar de ler. Bom, vocês vão precisar bastante, até porque a teologia ela não apaga fogo. Pelo contrário, a teologia ela só acende um pouco mais o fogo que já arde dentro de vocês. Pode dizer por isso? Bom, olhando aí na sua apostila, eu gostaria que você citasse as palavras que estão em azul e as palavras que estão em vermelho. Tá bom? Eu conto de 1 até 3 e você cita as palavras em azul primeiro. Vamos lá? Pausadamente, bem devagar, a gente não precisa correr. 1, 2, 3. Nenhum livro atravessou tantos séculos, tantas guerras, tantos ataques como a Bíblia, e continua transformando vidas. Eu não sei se vocês tiveram ciência de que parece que dentro de várias comarcas não vai ser mais possível ter o exemplar bíblico, né? Até porque o país é laico, então acharam por bem arrancar a Bíblia de alguns estabelecimentos, né? E aí você percebe que esse livro continua sendo perseguido. Vamos ler agora o que está em vermelho. 1, 2, 3. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, é uma biblioteca divina para ser estudada. Opa, uma biblioteca divina para ser estudada. Bem disse Jesus: examinai as Escrituras. Jesus não disse para a gente ler, Jesus disse para a gente examinar. Eu acho muito bacana, eu sempre faço esse desafio comigo, de toda virada de ano, começou 1º de janeiro, eu já começo fazendo um desafio comigo de ler a Bíblia o menor tempo possível, né? Tem gente que prefere ler ela o dia inteiro, tem gente que prefere ler ela até o final do ano. Eu faço esse desafio toda virada do ano de tentar ler aí o mais rápido possível em 2, 3 meses, né? Para você ler a Bíblia completa, aí existem algumas regrinhas. Você pode ler ela durante o ano inteiro, você pode ler ela em 6 meses, você pode ler ela também em 40 dias. Para ler a Bíblia em 40 dias, é só ler todos os dias 20 capítulos. Ou um outro segredo, né, que a gente pode falar: eu não tenho tanto tempo, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer. Uma ideia muito bacana tenta colocar no seu celular, no seu tablet. Eu não sei se dá para colocar no computador. Eu não faço ideia se dá, né? Eu não sei se vocês têm ela no seu celular. Se você colocar essa Bíblia JFK offline, e aí você vai ter à sua disposição várias versões bíblicas. Por que isso é bom? Você vai ter menos peso, vai estar dentro do seu celular. Você vai ter várias versões. Tendo várias versões na hora de você fazer sua leitura, vai te facilitar de uma forma muito grande o entendimento. Por exemplo,
A gente vai ver aqui, na apostila, tá aí, ó, a gente vai chegar lá, não hoje, mas você vai perceber que na apostila eu coloquei aí algumas siglas de versões, né? A gente tem, por exemplo, a mais usada aqui, na maioria das igrejas, é a ACF, que é a atualizada, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. A outra, que vende bastante, é a famosa NVI, Nova Versão Internacional. Eu não gosto muito dela, apesar de algumas palavras dela já vir um pouquinho atualizada, eu não gosto muito dela. Por exemplo, o texto de Levítico, que vai falar sobre contra, né? Deixa eu ver, pegar uma palavra aqui legal para falar. Contra a homossexualidade, nessa versão ela já vai falar literalmente passivo e ativo, né? Homossexuais passivo e ativo. Passa para trás, por favor. É bacana, mas eu acho que fere um pouco não somente quem lê, ajuda no entendimento, nem tanto. Outra Bíblia bastante utilizada é a corrigida, né? A Almeida Corrigida, que não é a fiel, mas a mais antiga, que tem aquelas palavras que já está na nossa cabeça, mas é um pouquinho, sabe, antigas, né? Então, para a sua apostila, pode tomar o intervalo do primeiro tempo? Já? Não, estou te perguntando, não vai ser. Desculpa, filho. É que ele comprou a bolacha dele já está, já. Não, ele falou que o café chegando, já está chegando. Não, daqui meia hora, Não, sei. 15 para as 9, termina. Você me lembra, então. Eu te aviso. Ok. Quando eu vim dançar. Bom, meu irmão. Teve braço. Bom, na apostila, hoje vamos iniciar uma nova jornada em nossa vida. Que não poderemos retroceder. Pois bem disse o profeta Oséias, o que ele disse? O apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, que precisamos crescer na graça e cresce em poder, mas também cresce em conhecimento. Na apostila, nós iremos hoje dar início à matéria. Qual é o nome da matéria? Bibliologia. Qual é o nome da matéria? Bibliologia. O tema da teologia sistemática. Por que teologia sistemática? Bom, vamos lá, eu conto de 1 até 3, você lê o que está aí, respondendo a pergunta: o que é teologia sistemática? Vai. A teologia sistemática é um ramo da teologia que organiza os ensinamentos da Bíblia de forma lógica e estruturada, por temas. Ou seja, em vez de estudarmos a Bíblia livro por livro, página por página, a teologia sistemática responde perguntas como: quem é Deus? Quem é Jesus? O que é pecado? Como acontece a salvação? O que é a igreja? E o que acontecerá no fim dos tempos? Então, na teologia sistemática, ela pega todas as passagens bíblicas sobre um determinado assunto e reúne em um sistema coerente. Bom, eu coloquei aqui para você entender um pouquinho sobre a teologia sistemática. O pastor Marco apagou o bem-vindo, né? O nome da nossa escola é ITEC. Falei certo? Não sei se é. Grupo teológico. A expansão da graça. Sei que você tinha esquecido. Rateou aí. Logo no melhor nome você rateou. Então é o nome da nossa escola, é ITEC, Instituição Teológica Expansão da Graça. E nessa nossa sala de aula, como eu disse, a teologia sistemática, que vai dividir sobre temas, dentre eles, não sei se você quer anotar, eu falo devagar.
O primeiro vai ser bibliologia, depois teologia, e aí você vai contando aí, bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia. Tem um verso da Folha, se você quiser, pneumatologia, antropologia, armatologia, Olha que ele falou que era rápido. Isso. Bibliologia, que é a nossa matéria inicial, bibliologia. Depois, teologia, depois, cristologia, depois, pneumatologia. Isso, pneumatologia. Traz a memória pneu. Depois, antropologia. Antropologia. Isso. Depois, com H, armatologia. H-A-R, matiologia. Tio. Isso. Depois, soterologia. Isso. Depois, teologia pastoral. Esse é bom, principalmente para quem é obreiro, livre departamento. Eclesiologia. Depois, angelologia. Logia. Dois logos. Depois, hermenêutica, homilética, homilética. Essas duas é a queridinha, principalmente de quem prega ou quer pregar, né? Essas duas é necessário. São 12, né? Acabou não. Não? Olha lá. Escatologia. Essa daqui, ó. Todo crente deveria pelo menos ter um básico. Qual? Seitas e heresias. Antigo Testamento, depois Novo Testamento. E as duas últimas, geografia bíblica, que é bem rápido, e ética cristã. Antigo Testamento, Novo Testamento, geografia bíblica e ética cristã. Pronto, essas aí. Pronto. Na apostila, em resumo, teologia é o quê? Teologia sistemática na apostila, vamos lá? Em resumo, a teologia sistemática, juntando tudo o que a Bíblia ensina sobre cada assunto, explicando de forma clara e estruturada. Mas por que fazer teologia? Olha, a resposta de Charles
Spurgeon, grande teólogo, chamado de príncipe dos pregadores. Quer enfeitar aí a sua pregação, deixar ela mais rica, dizer que você estudou, que você preparou para pregar? Coloca uma frase desse cara aí que todo mundo vai falar, estudou, hein? Charles Spurgeon disse: nunca teremos grandes pregadores até que tenhamos grandes teólogos. Você não pode formar um homem de guerra a partir de um pé de banana. Quem chuta aí o que ele quis dizer no final dessa frase? Você não pode formar um homem de guerra a partir de um pé de banana. Vamos lá? Parado. Charles Spurgeon está dizendo que é impossível produzir pregadores fortes com base frágeis. Pé de banana tem uma base? Qualquer pancadinha derruba. Abra sua Bíblia rapidinho, eu espero que você trouxe ela. Então, o professor não trouxe. Que isso, mano? Nem no celular. Eu trabalhando no brechó, né? Mas eu veio no celular. Já até fez uma venda com a porta fechada, né? É, Tô sabendo, né? Com a porta fechada você já fez uma venda. mas eu tenho aqui no celular. Ô, Glória. Vamos pagamento na área. Você deu seu dinheiro lá? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta do apóstolo Pedro, está lá no finalzinho. Oi, você está pedindo 3:15. Outro irmão abre aí, 2 Timóteo, ou irmã, capítulo 2, versículo 15. Isso aí, através da Bíblia, a gente já vai saber o porquê que é importante a gente estar fazendo teologia. O outro irmão abre aí, terceiro irmão, Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias, capítulo de número 4, versículo 6. Quem pode ler aí a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. e tende por salvação a longanimidade. Segunda carta de Pedro? Isso, vai, continua. A longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Segunda carta de Pedro 3. 3. É esse mesmo. Você me mandou pegar. Leia o irmão aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando aos filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. O outro irmão lê Oséias, capítulo 4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 3, 4, 6. Primeira carta de Pedro, botei de segunda, capítulo 3, versículo 15. Se você tiver caneta, sublinha principalmente esse versículo. Antes, santificai a Cristo como Senhor, e vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Olha, você prestou atenção no que Pedro disse? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir
a razão da esperança que há em vós ou vocês, né? Então, esta é uma das principais importâncias da gente fazer teologia. Ela nos prepara para que a gente tenha a capacidade de responder à nossa fé. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas tentando debochar, ridicularizar a nossa fé, principalmente na questão de semeadura. Eu vejo muitos crentes não sabendo responder. Dentre elas, por exemplo, as pessoas fazem chacota dizendo: você vai na igreja levar dinheiro para o seu pastor? E eu pergunto essa pergunta para vocês e vocês me respondem. Quando a gente vem ao culto trazendo nossa oferta, nosso dízimo, a gente traz para entregar ao pastor, sim ou não? Sim ou não? Não. Abre aí rapidinho sua Bíblia, bibliologia, então vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo de número 7. Hebreus capítulo 7. Já que precisamos estar preparados para responder sobre a nossa fé. E o obreiro, como diz Paulo, precisa apresentar aprovado perante a Deus. Não tendo do que se envergonhar, mas precisa manejar bem a palavra da verdade. Hebreus capítulo 7, versículo 8, versículo 9 e 10. Isso, quem achou ainda, por favor? E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali. Segura, e aqui certamente, Tomam dízimos. agora preste atenção no detalhe. A carta foi escrita, a carta aos Hebreus, foi escrita para a igreja, sim ou não? Uma igreja de Hebreus que se converteram ao Evangelho. Se converteram ao Evangelho e se reúnem para congregar. Está lá no capítulo 10, versículo de número 25. Não façamos como muitos que deixaram de congregar. Então, quem escreve essa carta está escrevendo para um grupo de igreja que se reúne, que congrega. Quem está entendendo? Amém. Amém? E aí ele diz o quê? Aqui aonde? Aonde estão congregando, sim ou não? Sim. Então o que o escritor está dizendo? O lugar de se entregar o dízimo e a oferta é aonde? Na igreja, onde se congrega. Então eu posso pegar meu dízimo e entregar, fazer uma doação para alguém? Sim ou não? Não. O texto não está dizendo. É aonde? Aonde congrega. Pronto, já matou muita coisa, sim ou não? Aí ele continua. E aqui, certamente, tomam-se ou recebe dízimo quem? É Deus que desce para pegar o envelope? É o querubim que desce para pegar o envelope? Então, se alguém tentar zombar a sua oferta, você já tem base bíblica. E alguém dizer para você assim: você vai levar a sua oferta para o pastor? Você entrega para quem? O pastor, gente. Homens que morrem, né? A gente não quer, a gente quer viva até 200 anos, igual Matusalém, mas pela fase da vida, todos um dia vão morrer. Então, o escritor está dizendo que o lugar de se entregar dízimo e oferta é onde? E quem é que pega o dízimo e oferta? É anjo, querubim? É Deus? Não, homens. Só que o texto diz: mas ali há um que testifica e vive. Ou seja, quando você entrega, tem um que nunca vai morrer. E ele vive e ele testifica. Ou seja, na hora que você está entregando seu dízimo, sua oferta, tem alguém fazendo o quê? Só vendo, só visualizando. Foi de coração? Foi de vontade? Foi de gratidão? Ou fez porque tem né? E aí a gente deixa o restante do outro dia e a gente consegue. Na apostila, depois da frase de Charles Spurgeon, dos principais temas já apresentados, vamos iniciar com a matéria sobre bibliologia. Página 3. Isso aí, página 3. A introdução.
Vamos ler para eu não ficar falando sozinho algumas vezes? Vamos lá para se interagir? 1, 2, 3. Vamos percorrer o caminho que abrirá o nosso leque de entendimento acerca das Sagradas Escrituras. Bibliologia é o manual que Deus criou para que o homem conhecesse a sua própria história, desde a sua origem até os planos eternos que Ele preparou para toda a humanidade. Bom, se alguém perguntar para você, por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual seria a sua resposta? Fala só um pouquinho mais alto. Você sentou tudo lá atrás, eu velho. Pode falar. Você está tentando pegar a cola igual o mar. Não, eu estou É um livro que ele criou para a eternidade, desde que ele sempre existiu. Para a eternidade, ele criou esse livro para que tenhamos conhecimento. Como fala, para a regra de fé e conduta. Para todo ser humano, né? Não é nem só para cristão, assim. Ser humano. Fatos, todo ser humano. Você pode pegar principalmente os livros dos maiores escritores que falam do Brasil, da atualidade, né? A maioria dos coaches, psicólogos, você pode reparar que todos eles vão usar principalmente como base para os seus ensinos, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e algumas outras passagens isoladas. Mas só a irmã tem resposta, vamos lá? Mas você tá com vergonha. Não, só tem nós. Fica em paz. Na verdade eu não sei, né? Estou aqui para isso. Para aprender. Abre a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Versículo de número 16. E toda a escritura divina lei inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que eu tenho que acreditar que ela é a palavra de Deus? Paulo responde, porque ela é divinamente inspirada. E ela é o quê? Proveitosa. Aí escrito aí no finalzinho. Para corrigir, para Vai. instruir em justiça. Opa, ela me corrige, ou seja, ela me bota no prumo e ela faz o quê? Me instrui. Mas tomar, tá com calor, tinha casa, tinha beleza. Ai, meu Deus. Eu quero que você sublinhe aí, por favor, né, na sua Bíblia, se tiver com ela, ou escrever aí na sua apostila, se tiver com a caneta, a palavra aí, inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Aí no capítulo 3, versículo 16, tem a palavra inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E aí tem a palavra inspirada por Deus. Foi a preta? Não sei se dá para entender, esse aqui é o P. A palavra inspirada por Deus, no grego é essa palavra aqui, teopisneuto. Essa aqui.
Pneu, já lembra o quê? Pneu de carro. O pneu de carro para rodar precisa de quê? Ar. Então o pneu aqui é ar, sopro, fôlego. Aqui, Deus, dela. Então, essa palavra inspirada por Deus é como se fosse, Paulo está dizendo isso aqui, ó, toda a escritura foi Deus soprando, sussurrando, inspirando no ouvido do homem. Deu para entender mais ou menos o que Paulo está tentando ensinar aí? Então, por que a palavra de Deus, ela serve para a minha vida? Porque ela não veio de homem, ela veio diretamente de Deus, escrevendo, o autor é Deus, mas o escritor é quem? Os homens. E aí você vai ver algo interessante. Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês, eu acho que eu coloquei lá no finalzinho, como para vocês terem como curiosidade, 40 fatos. Está lá no finalzinho, lá nos 40 fatos, procura o número 22. Está na página 20. 20? 20. Penúltima página. Oi? Você falou, procura o 22, tá procurando. Não, o 22 é o número. 22 é o número, a página é 20. Achou? Penúltima página, que é o número 20, página 20. O número da página está lá embaixo, tá, gente? No seu lado direito. O número que eu estou dizendo, 22, está em cima, logo abaixo, o 21. E aí está escrito aí, a Bíblia é escrita em cerca de quanto tempo? 1500 anos. Então, olha aqui para mim, nós somos chamados de protestantes, não de católicos. Nós temos 66 livros na nossa Bíblia. E essa Bíblia, ela levou quanto tempo para ser escrita? 1.500 anos. 1.500 anos. Você pode botar aí até mais ou menos 1.600 anos, para não ficar aqui, ó, certo, é 1.500 anos. Você bota 1.500 a 1.600 anos. Pouco tempo ou muito tempo? Olhando na sua apostila, volta lá no começo, na página 3. A forma como Deus trabalhou para construir este livro revela para nós sua grandeza, página 3, o tópico de número 1, a importância desta matéria. A forma como Deus trabalhou para construir este livro revela para nós a sua grandeza, além do seu cuidado e em nós conduzir, através da sua palavra, a um profundo relacionamento e conhecimento da sua vontade. Vamos olhar para mim, vamos lá? Quanto tempo levou para a Bíblia ser escrita? Isso. Quantos livros na nossa Bíblia protestante nós temos? 66. Agora, desses 66 livros de 1.500 anos, há mais ou menos na nossa Bíblia 40 autores diferentes. Eu pergunto aí, você me responde. Esses 40 autores, eles se conheceram? Não. Sim ou não? Não. Deu tempo nesse período de 1.500 a 1.600 anos deles se conhecerem, de ter intimidade? Vamos combinar aqui, junto, o que a gente vai escrever. Deu tempo deles fazer isso? Não. Você já está pensando aqui a forma da grandeza da Bíblia? Como é que Gênesis vai se conectar com o Apocalipse? 1.600 anos depois, o camarada vai escrever Apocalipse, que vai conectar com o livro de Gênesis, que é o começo da história do homem, e lá em Apocalipse
Apocalipse vai falar do final. A palavra da inspiração divina. Que foi quem? Deus que soprou. Deus que revelou. Desses 40 autores, nós temos o quê? Profetas, pastores de ovelhas, temos boiadeiro, né? Temos mais quem aí? Vamos lá. Reis, vai lá. Mais alguém? Vai. Profeta já foi falado? Vai. Teve os discípulos, mas aí você fala pescadores. Mas quem? Vamos lá. São 40 autores, cada um com diversidade. Cantores, doutores, Lucas, um médico, Mateus, cobrador de imposto. Então você reparou assim, são gente diferente, com trabalhos diferentes, que vai falar tudo a mesma coisa. O quê? De Gênesis a Apocalipse. Qual é o centro da Bíblia? Jesus. Nesses 1500 anos, teve 3 lugares diferentes em que a Bíblia foi escrita. Falo região, dentre elas, anota aí para você não esquecer. A Ásia, está aí Israel, né? Por coincidência, próximo ali, Babilônia, mais próximo de Israel, África. Que lugar da África a Bíblia foi escrita ali naquela região da África? Que lugar mais ou menos? Quem chuta? Etiópia. Ou lá é cristão, é salgado lá, hein? Eu vi um vídeo na comemoração da Páscoa, lotava 3 maracanãs de gente na rua, tudo vestido de branco, com vela na mão, fiquei de boca aberta. E nós, que somos considerados um país grande cristão, tá todo mundo escutando o funk do vizinho, ninguém respeita mais nada, povo de Páscoa, mas não foi a Etiópia, Egito. Terceiro grande país, principalmente que uma boa parte da Bíblia do Novo Testamento foi escrito, é Europa. Paulo passou pela Grécia e pela Roma, né? De lá veio um dos maiores ensinamentos. No original, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, que são elas: o hebraico, né? Essa, se eu perguntasse, todo mundo já ia chutar logo de cara, né? O hebraico, qual é a segunda? Aramaico, está principalmente ali no livro de Esther, no livro de Daniel, tem algumas frases. Jesus falou muito o aramaico, até porque era a língua mais falada ali. E a terceira, qual era? O grego. Só tem um detalhe. Assim, na época de Jesus, os nobres, principalmente romanos, falavam latim, mas eles falavam latim entre eles, mas só a classe nobre, só os nobres. O hebraico, ele só era falado dentro do templo. Só alguns sacerdotes falavam hebraico, por causa que o povo passou muito tempo na Babilônia, e quando voltou já no aramaico. Por exemplo, o hebraico que se fala hoje em Israel não é o hebraico bíblico. Tem até um podcast assim fala, do pastor César Cavalcante, arrebentando um judeu, né, um rabino. Ele fala assim: nós, brasileiros, falamos teólogo, falamos hebraico mais do que vocês. E aí o rabino falou: fazer o quê? É verdade, né? Porque o hebraico bíblico é o que a gente estuda na teologia, e eles falam o hebraico moderno. Então eles têm muita dificuldade, e talvez não seja por isso, eles têm uma rejeição enorme com o livro do profeta Isaías. Quer estar um judeu nervoso, manda ele ler Isaías capítulo 53. Ele vai ficar nervoso para tudo. Porque aí você vai perguntar assim para ele: quem é esse homem sofredor?
inimizade. Aí você vai ouvir os palavrões em hebraico. Eles não gostam. Só tem um detalhe: no meio do povão, no meio da quebrada, né? O grego que se falava era o grego koiné, que era o grego popular, era o grego do gueto, né? Então é esse grego que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi escrito. Por que ele foi escrito nessa língua? Porque é a língua do povo. Isso aí. Então era uma língua de fácil compreensão. Na mochila Conceito de Bibliologia. Esse sabor. Na Europa é homem Grécia. Homem Grécia. Quando você orar por missão, orar pelas nações, ore principalmente aí pela Europa, né? Porque como a gente percebe, ela praticamente foi 1-2. Ela não é mas ela foi 1-2 berço do cristianismo, né? A Europa inteira ela já foi um país totalmente cristão. E hoje dá até medo de dizer que é cristão na Europa. Se você já teve a oportunidade de ver alguns vídeos, principalmente de Portugal, Itália, você se assusta um pouco demais, porque das 6 horas da manhã você escuta a corneta tocando, 9 horas da manhã você escuta a corneta tocando, meio-dia você escuta o barulho da corneta tocando, 3 horas da tarde o barulho da corneta tocando, e 6 horas da tarde você escuta a corneta tocando. Deveria ser o quê? O sino do Vaticano. Mas eu estou falando o quê? Corneta. E por que corneta? Porque são os árabes, os islâmicos, dobrando o joelho 5 vezes no dia. Não importa o lugar que estejam na cidade, eles estendem o tapete inteiro e vão fazer sua prece. Mas tem gente que ser bem frontal. Por isso que eu falei, quando for orar por missão, ore pela Europa, porque a Europa deixou de ser, infelizmente, por exemplo, a casa dos maiores teólogos do mundo, as igrejas, megas igrejas, quando você olha, dá vontade de chorar, porque tem igrejas na Europa que hoje ela se tornou um museu. Por exemplo, a casa de John Wesley se tornou um museu. Só serve para você ir lá, dobrar seu joelhinho e tirar foto. Mas foi um dos maiores evangelistas que a Europa teve. Uma das maiores igrejas da Europa se tornou museu. As igrejas antigas hoje tem igreja até mesmo católicas que viraram boate. Igrejas católicas viraram boate, justamente no país onde o Vaticano impera e governa. É triste ou não? E aí quando a gente veio para cá, a gente vem meio fatigado, sem vontade de levantar a mão, tem que esperar o pregador agitar a gente para levantar a mão, enquanto lá tem gente clamando, pedindo socorro. Alguma pergunta? Professor, essa mulher que está trabalhando 1.500 anos em 66 anos e ela tem quantos filhos? 66. A nossa Bíblia tem 66. Segundo tópico. Eu coloquei aqui no meu aqui separado alguns conceitos de alguns grandes homens sábios, né? Chamados de santos da fé e pais da fé. Mas eu passo depois para o pastor e o pastor passa para vocês para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Segundo tópico, conceito de bibliologia. Vou pedir para vocês lerem até o primeiro ponto. Vamos lá? 1, 2, 3. A palavra biologia é de origem grega. Significa
estuda, trabalha, ciência e estuda sobre a Bíblia. Então, se você, com a caneta aí, você pode tentar dividir a palavra Bíblia e você bota aí separado logia. A palavra logia é estudo, tratado, ciência. E Bíblia, a gente vai ver agora. Depois do ponto que paramos, eu vou prosseguir. Nesta matéria, a Bíblia é abordada como livro. A palavra Bíblia consta apenas aonde? Então, quando você lê os 66 livros, não espere achar dentro de algum dos livros a palavra, não vai achar. Por que não? Porque ela só está onde? Na capa do livro. Não vemos através do conteúdo sagrado. Foi primeiramente aplicado por quem? Cristo. Isso. É isso mesmo. Tem alguém grávido na sua família? Já dá a sugestão aí, ó. Um nome bonito aí, ó. Já fala até mistério. Grande reformador de Constantinopla, ou seja, ele colocou o nome Bíblia Sagrada entre o ano 398 a 404 anos, ou depois de Cristo. A D é depois de Cristo. Vamos compreender um pouco mais da palavra Bíblia e os seus nomes relacionados. Isso, vamos lá. Bíblia. Não, vai ficar melhor, direitinho. Vamos lá? Livro. Nome. Da folha, papiro preparado para a escrita. Então, papiro é uma planta muito utilizada no Egito. Eles pegavam essa planta, batiam, fixavam. Eu vou tentar mandar um vídeo de como que faz o papiro. O pastor ele manda para vocês, até porque não dá para colocar um vídeo na folha, né? Vai ter algum grupo de sala de aula? Vocês sabem. Tem gente que gosta do grupo, né? Faz esses vídeos. Mas é uma boa ideia, gostei. Boa ideia. Aí eu não fico só mandando pro pastor. Ainda fala no grupo. Aí o pastor, eu mando pro pastor, aí enche o celular dele. Aí ele manda para vocês, enche mais ainda, né? O pastor tem que montar um grupo da tem. Aí. Beleza? Montando café. É só ele que faz a igreja, nós não Ele vai o inspetor, ele está preocupado com ele. E ele não fala nada para ninguém, só ele. Então, eles amassavam a planta, estendiam lá, secava e faziam uma folha. Então era só uma folha e pegava essa folha e molava. Vamos lá, número 2. Várias então protegidas, formando um rolo de papiro. Só não leram a palavra, né? Livro. Agora já não é uma única folha. Agora é o quê? São várias folhas. E aí você vai entender o porquê. Lá em Lucas capítulo de número 4, quando Jesus entra na sinagoga, o texto diz que foi dado a Jesus um rolo. Foi dado o quê? Ou seja, foi dado algumas folhas de papiro. Por quê? É tipo isso aqui, irmãos. Várias folhas, né? De papiro, enroladinhos. E aí, dá para juntar. Agora pensa que 66 livros, vou pegar para a nossa época. 66 livros, cada folhazinha, um capítulo, ou 2, 3 livros. Imagina como que ia ficar esse trem. Aí o que eles faziam? Separavam os textos pelo quê? Pelo rolo. Então, quando o texto diz lá em Lucas capítulo de número 4, vamos ler. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 19.
24. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Pode continuar. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Segura. Alguém aí, a Bíblia diz rolo? É que elas já estão atualizadas, né? A maioria delas aí não vai ser difícil. Aí vai estar escrito livro. Mas as Bíblias mais antigas vai estar escrito o rolo. Porque aí parece que ele já deu um livro assim, né? Impresso, bonitinho. Mas não era. Era uma Bíblia enrolada, toda enrolada. E ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Então o que a pessoa fazia? Ela recebia o rolo, que ficava, tenta imaginar aqui, por favor, um caixote mais ou menos dessa altura aqui, é mais ou menos dessa altura, é até bonito de se ver, algumas sinagogas têm até hoje, ela tem um armáriozinho, aí se abre o armário e lá o príncipe da sinagoga, lembra de Jairo? O príncipe da sinagoga parece alguém muito importante, não parece? O príncipe da sinagoga, mas é só o diácono da igreja. Parece importante. Aí ele pegava o rolo, ele sabe. Ele pegava o rolo e entregava para quem ele chamou para pregar. Ó, seria legal, hein? Tá precisando? Chegou no culto, o pastor, tu vai pregar hoje. Mas eu vou pregar hoje? Vou pregar o quê? Não tem nem Bíblia, aí não tem problema. Ele abre a caixinha, aqui ó, tá aqui ó, prega aqui hoje. Aí, até arrepiou ali. Por isso que os pregadores falam assim, rolou. Deve ser por causa disso, né? Deve ser por causa disso. As crentes do mano. Você leu o 19? Eu te interrompi? 19. Perdão, 18. Nós vamos. Tá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fez o quê? Fechou o rolo, sentou, e ele disse o quê? Hoje se cumpriu sobre mim essa escritura. Que escritura? Quem lembra aí? Ó? Aí logo no início do versículo. Qual foi o nome do livro que entregou? Isaías. Aí se você tiver com a Bíblia impressa aí, ó, papel, do lado aí do capítulo 16, você escreve aí, ó, Isaías, abrevia, tá? I maiúsculo, S minúsculo, aí você já sabe, é Isaías, só que tá abreviado, I-S. Capítulo 61, bota 61, ponto, versículo 1, vírgula 2. Pode. IS 61, ponto, 1,2. Não, 61, ponto, 1,2. Agora, para a gente... Abre a sua Bíblia aí, Isaías. Você não, você deixa onde você está. Os 18 e 19. Eu quero que vocês prestem atenção só no detalhe. Eu quero que ele leia o 18 e o 19. E depois vocês vão ler o versículo 2 de Isaías. Qual é o capítulo? 61.
E o versículo? Só que vocês vão ler só o 2. Por quê? Vocês vão ver o mistério agora. Pentecostal agora do mistério. Vai lá, lê. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora alguém lê aí o versículo 2 de Isaías 61. Peraí, Júlio, começa de novo, vai. Perdão. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Você reparou que não tem isso aí lá em Lucas? Jesus não lê isso? Jesus só lê até onde? Apregoar o ano aceitável. Ele fechou o olho, mas acabou aí o texto. Por que ele não leu o resto? Não é, porque o resto fala da segunda vinda. Fala da segunda vinda de Jesus. Pela vingança do nosso Deus e a consolação dos Espíritos. Ó, reparou? No dia que ele voltar, ele não vai vir mais para pregoar nem libertar ninguém. Ele vai vir o quê? Fazer justiça. Então ele vai vir como juiz. Agora ele é um bom advogado. Ele te defende. Ele te, vai lá, te ajuda. Mas quando ele voltar, vamos ficar em pé e vamos cobrir. Quando ele voltar. Se puder adaptação aí. Até o final do ano a gente chega com 150. Acabou, meu filho, vai estar. O professor podia dar uma caixa de bombom para quem trouxer 3 alunos na próxima aula. Isso é igual o ratinho ali, só roendo ali. Dá licença, professor. Doidinho pelo bola, pode ficar fora da sala, não tem como. Página 4. Só uma revisãozinha na página 3. A gente compreendeu um pouco mais da palavra Bíblia e seus nomes relacionados. Primeiro, Biblos. Segundo, Bíblia. E o terceiro, página 4 aí, onde a gente parou? Bíblia. Que é o quê? Vários. Portanto, Bíblia. São de livros pequenos. Não, vamos lá, vamos devagar. Bíblia significa o quê? São de livros pequenos. Sublinha aí, gente. Já pode? gente vai cair na prova. Alguém já me deu ideia. Semana que vem prova. Se nós vamos continuar bagunçando assim, nós vamos ter prova. Também. Chamado assim pela primeira vez por quem? João. Olha aí. No século 6. 4. Ou seja, a Bíblia é uma pequena biblioteca. A nossa, não se esqueça, a nossa protestante tem quantos livros? 66. Mas já conhece esse negócio de protestante. Quem contesta é sempre pecado. É quase. É porque tem a visão católica lá, continuar falando vocês são protestantes. É isso aí mesmo. Por quê? Protestante fala de quê? Protesto. Meu Deus do céu. Vem, meu Deus, você vai sair. Protestante. Não, protestou o quê? Saiu lá. Os pecados que a Igreja Católica praticava. Através de quem? Martinho Lutero, sendo que, detalhe importantíssimo, Martinho Lutero não é o cara que começou essa reforma, né? Tem aí o influenciador e profeta de Martinho Lutero chamado João Hus.
Ele era considerado um ganso. O apelido desse padre era o ganso. E aí, no dia que ele foi morto na fogueira, ele profetizou dizendo que hoje vocês matam um ganso, mas em breve nascerá um cisne, que era um martírio. Por isso que Paulo lá em Timóteo, ele fala barriga, barriga, né? Quer dizer, apontar o erro, né? Apontar o erro. Então, assim, dizem que com os pedaços da madeira da cruz que a Igreja Católica vendia, dava para se dar 2 voltas no mundo. Nossa, não entendi, então. Os pedaços da cruz que a Igreja Católica vendia como indulgência para a salvação, né? Dava para dar 2 voltas ao mundo. Não era para os jeitos verdadeiros. A gente vai chegar em Santa Terezinha, mas são detalhes. Todo bairro que você vê o nome escrito Santa Fulano, Santo não sei o quê, quando você vender a sua casa e esse bairro tiver o nome de um santo, parte do seu dinheiro é obrigatoriamente direcionado à Igreja Católica. O bairro? Porque o bairro pertence à Igreja Católica. Eu vi dizer que toda a cidade tem que ter uma igreja católica, né? Geralmente no alto, né? Geralmente no lugar mais alto. É uma proposta de Cristina na Santa, Cristina só Você vendeu por Vamos lá. Na página 4, outros nomes dados à Bíblia. Ou seja, como a própria Bíblia se denomina. Vamos lá? Então isso aqui, olha para mim. Na capa, João o quê, irmã? A loura aí, João o quê? Ele colocou na capa da Bíblia, escrito o quê? Mas dentro da Bíblia tem essa palavra? Não. O que vai ter? 1, 2, 3, 4, 5. Você encontrou uma dessas palavras aí, você sabe que ela está falando o quê? Bíblia. Ou a palavra do Senhor, ou livro. Tem um detalhe que eu não coloquei aí, eu posso jogar lá no grupo, e que são assim, livros da Bíblia, que são citados na Bíblia, mas não estão na Bíblia. Deu para pegar? Pegou? Por exemplo, a segunda carta do apóstolo Paulo, que é a última que nós temos, aos irmãos de Corinto, não é a segunda. Possivelmente ela é a quarta, porque dentro da própria carta, Paulo vai citar que houve outra carta. Por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer que a carta de Colosso deveria ser lida na igreja de Laodiceia. Qual é o nome da igreja? Laodiceia. E a carta de Laodiceia que ele escreveu deveria ser lida na igreja de Colosso. Eu pergunto, a gente tem na Bíblia carta do apóstolo Paulo à igreja de Laodiceia? Não. A gente tem aonde? A gente tem aonde? Não. Cartas à igreja de Laodiceia. Onde está? Apocalipse. Mas não foi Paulo. Não foi Paulo. Tópico 3. Vocês leem até o primeiro ponto. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos descobrir os principais elementos usados por Deus ao longo do tempo para revelar sua vontade à humanidade. Então, como é que Deus se revelava àquele povo, ou como ele continua também se revelando, né? Até, por exemplo, quem aqui vai para o interior de São Paulo, ou para a praia, quem tem esse costume? Tirou uma da água de coco. Falou interior, não.
todos não vai ter. Ué, nós estamos, né, pastor? Na praia, nós vamos no interior, uma chácara. Aí o que você faz? Você pega aquela cena bonita do amanhecer, você tira uma foto e a maioria das pessoas comenta mais ou menos assim: o maior pintor do mundo, não é? Por quê? Você já olhou para aquela imagem, o que você pensa? Só Deus para fazer algo tão perfeito. Nem a NASA conseguiu fazer uma foto tão perfeita. E olha que a NASA estava no céu. Para quem acredita, Acho que é pra você tirar o carro. ela estava lá no espaço. E por incrível que pareça, não há uma estrela sequer na foto da NASA. Né? Agora, a gente que está aqui tão baixo, vê bastante. Mas é meio estranho, né? Não estou dizendo nada, estou dizendo que é meio estranho. Vamos lá. Descobrindo os principais elementos usados por Deus ao longo do tempo para revelar sua vontade à humanidade. Primeiro, vamos lá? O universo. 2. A beleza da criação. 3. As animais. 4. A consciência. 5. Esse texto aqui, se eu fosse você, eu marcava ele, lia ele em casa, relia, meditava, jogava no chat GPT e dizia para ele: chat, eu quero uma reflexão nesse texto. Joga, aí, ó, sonhos e visões. Como é? O 6, como é que Deus se revela? O 7, Jesus Cristo. impossível não ser através dele, né? 8, Sua palavra. 9, Espírito Santo. ele ainda fala contigo ainda através de si. Glória a Deus. Observação: a Bíblia é a palavra Escrita. Jesus é a palavra Viva. Abra sua Bíblia aí rapidinho. João, capítulo de número 1. João, Evangelho de Cristo. O Evangelho de João, gente. Alguém concorda com o Rafael? Ou discorda? Quem discorda com o Rafael? O Evangelho de João? Ninguém vai discordar do pastor. Nunca se sabe, né, irmãs? Segundo João. Nunca se sabe. Não é segundo João, não. Não, primeiro. Segundo isso. Então o Evangelho não é dele, é de Cristo, escrito segundo, ou seja, é segundo o entendimento dele. Do versículo 1 até o versículo 14, Rafael vai ler empolgado. Isso, bem empolgado. No princípio era o verbo estava com Deus. Aquele verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Segura aí, senhor. Ó, nova tradução, linguagem de hoje, a NTLH, é uma outra versão. Olha como que ela diz. Lê só o versículo 1, depois você grava separando 5. Lê só o verso 1 de novo. Isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ó, olha como a NTLH, nova tradução, linguagem de hoje, ela traz essa versão. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus, que era Deus. Volta lá no 6 agora, continua. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele.
Não era meia luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que abria todo, não era estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. Volta no 10 devagar, agora lê só um pouquinho mais alto e lê um pouquinho devagar o verso 10, que eu quero falar algo para vocês nesses versículos que vão prosseguir. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. Pausa. Quem é que estava no mundo? Quem é? No mundo. Que mundo é esse que ele está? Está no versículo. Que foi feito por ele. Agora olha o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Segura. Ó, só vou dar uma pincelada na aula de hermenêutica, que é como a gente interpreta o texto. Nunca mais, eu disse que nunca mais pronuncia esse versículo errado. Como assim, pregador? Vou falar. Já estou quase. A maioria das pessoas citam esse texto igual papagaio. Ouviu, repetiu. Então, quando se repete, como é que elas estão se traduzir? Versículo 11, ele veio para os seus, e os seus não receberam. É o que está escrito no versículo 11? Sim ou não? Porque olha aqui para mim e me responde. Se eu cito o texto assim, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Estou dizendo o quê? Vamos lá, interpreta o... Não, ele veio para os seus. Os seus quem? Seu povo. Ele veio para o judeu. Então, quando eu cito o texto assim, eu estou dizendo o quê? Jesus veio só para os judeus. E os judeus fizeram o quê? Não receberam. Mas é isso que o texto está dizendo? Sim ou não? O que a senhora disse? É o que vou falar, é isso que eles aceitam que Jesus Cristo já veio, o profeta, baseado que eles distorcem. Ele distorce esse versículo, mas ó, vamos lá, eu conto de João 3, você lê o versículo 11, todo mundo. 1, 2, 3. Veio para o mestre. Segura, o que era dele, gente? Versículo 10. O mundo. Que mundo é esse? Que ele fez, sim ou não? Então ele fez o mundo e disse, vou lá no mundo. E aí o que o texto diz quando ele veio no mundo? Agora está no plural. Por quê? Porque ele está dizendo assim, quando Jesus veio cumprir sua missão, qual é a sua missão? Resgatar o mundo que é dele, que estava perdido. O mundo não estava perdido? Quando ele criou, fez Adão e Eva, não era perfeito? Depois que caíram, não se perderam? Sim ou não? Aí que criou, João está dizendo, o mundo que ele fez, ele veio para resgatar. Ele veio o quê? Cumprir uma missão. Só que o seu povo não reconheceu a sua missão. Então os judeus sabiam que ele era o Messias, mas eles fizeram o quê? A gente rejeita. É isso que o João está dizendo. Mas aí no versículo 12, João fala o quê? Mas todos quantos receberam, deu. De serem feitos filhos de Deus. Então João está falando isso aqui, ele fez o mundo. Então ele criou o mundo, sim ou não? Sim. Ele criou. Tudo que há no mundo é o quê? Criação de Deus. É o quê, gente? Criação de Deus. Depois, pede para chamar para me lembrar, tá bom? Bom, encerrando aqui, o Antigo Testamento foi escrito em vários lugares. Primeiro no deserto, na Palestina, a terra de Jesus. Lembrando que Palestina, grava isso em nome de Jesus. Por que você tem que gravar isso? Depois você vai entender. Fala aí, Palestina só passou a ser chamada Palestina bem depois da morte e ressurreição de Jesus. Por favor, não esqueçam isso, ok? E a palavra Palestina é como se fosse uma chacota,
palestinos. A Síria, da Ásia Menor, na Grécia, na Itália, lugares onde o livro do Novo Testamento, que eu estou lendo, né? Onde havia sido fundada a comunidade cristã. Vamos se colocar de pé? Não, mas é o horário, foi 9h30.